Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto de hoje, fotossíntese e quimiossíntese. A fotossíntese ocorre primordialmente nas folhas dos vegetais. Nesses órgãos, iremos encontrar um tecido conhecido como parênquima clorofiliano. Lá, esse tecido é dividido em dois tipos, o parênquima clorofiliano palissádico e o parênquima clorofiliano lacunoso. É importante ressaltar que o CO2, que é a matéria-prima da fotossíntese, entra até as folhas através dos estômatos. Os estômatos são estruturas formadas por duas células, onde através de um orifício, o estíolo, os gases conseguem ser transportados tanto para o interior quanto para o exterior da folha. As células vegetais presentes nesse tecido são ricas em cloroplastos, organoides que são especializados no processo fotossintético. A fotossíntese segue uma equação universal onde nós temos 12 moléculas de água que irão reagir com mais 6 moléculas de CO2, presença de luz, de clorofila, que é o pigmento responsável pela captação de luz, irá formar uma molécula de glicose, mais 6H2O, mais 6O2. Os cloroplastos são organoides complexos formados por duas membranas lipoproteicas, uma externa e outra interna. É constituído pelo estroma, um análogo ao citoplasma. No estroma, iremos encontrar o DNA circular, moléculas de RNA, proteínas diversas, assim como as enzimas, e também os ribossomos. Graças a toda essa maquinária, os cloroplastos são organoides autônomos que possuem metabolismo próprio e, com isso, conseguem se autoduplicar independentemente do comando do núcleo. É no estroma que irá ocorrer a fase química da fotossíntese. Os cloroplastos encontramos também os tilacoides, que são sáculos achatados repletos de um pigmento conhecido como clorofila. É a partir da clorofila que ocorre a captação de luz, e é dentro dessas estruturas que iremos observar a fase fotoquímica da fotossíntese. Lembrando que um conjunto de tilacoides empilhados é chamado de grânulo. No esquema, nós podemos observar um cloroplasto, onde o círculo verde interno representa um tilacoide, onde irá ocorrer a entrada de água e também a entrada de luz, graças aos pigmentos fotossintetizantes. A luz promoverá a chamada fotólise da água, resultando na liberação de hidrogênios e também de moléculas de oxigênio. A energia resultante desse processo será utilizada para a construção de 18 moléculas de ATP. Os hidrogênios serão capturados por um aceptor de elétrons, o NADP, formando o NADPH2. Isso ocorre no interior de um tilacoide, caracterizando a fase fotoquímica. No estroma, teremos a fase química, caracterizada pelo ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Com a entrada do CO2, a ribulose de fosfato, que é um monossacarídeo, uma pentose, irá combinar com essa molécula orgânica, formando uma outra molécula, o ácido fosfoglicérico. Os hidrogênios que foram capturados pelo NADPH2 agora serão utilizados para a formação de aldeído fosfoglicérico. Na verdade, 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico serão formadas nesse ciclo. A energia para que essa transformação aconteça é proveniente de parte das moléculas de ATP. Uma parte dos constituintes das moléculas de aldeído fosfoglicérico será utilizada para a formação de uma molécula de glicose, restando então apenas 10 moléculas de aldeído fosfoglicérico. Essas moléculas agora darão origem à ribulose monofosfato, que também utilizará a energia contida em alguns ATPs para assim darem origem à formação da molécula de ribulose de fosfato, e dessa forma o ciclo continua. Isso tudo resulta na reconstituição de mais 6 moléculas de água. A velocidade do processo fotossintético pode ser influenciada por fatores internos como a abertura dos estômatos, já que essas estruturas estão diretamente relacionadas com as trocas gasosas.
também a quantidade de clorofila disponível nas folhas dos vegetais, já que esse pigmento está relacionado com a captação de luz, e também a disponibilidade de enzimas e cofatores para os processos enzimáticos. Fatores externos como intensidade luminosa, disponibilidade ou concentração do CO2 e também a temperatura ambiente funcionam como fatores limitantes do processo fotossintético. Blackman define fator limitante da seguinte forma: quando o processo é influenciado por diversos fatores que agem isoladamente, a velocidade do processo fica limitada pelo fator que está em menor intensidade. Sendo assim, temperatura, disponibilidade de CO2 e intensidade luminosa podem ser fatores limitantes uns dos outros. O CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, é o substrato usado na etapa química como fonte de carbono para a construção de moléculas orgânicas como a glicose. Sem o CO2, a intensidade da fotossíntese é nula, mas ao elevar a sua concentração, a intensidade do processo também se eleva. Entretanto, essa elevação não é constante e ilimitada. Quando todo o sistema enzimático envolvido na captação do carbono estiver saturado, novos aumentos na concentração de CO2 não serão acompanhados por elevação na taxa fotossintética, e assim o CO2 deixa de ser fator limitante. No exemplo, podemos observar duas plantas que são condicionadas à mesma faixa de temperatura e também à mesma intensidade de luz, que vem sofrendo aumento gradativo. A planta representada pela linha azul recebe quantidade de CO2 insuficiente e, nesse caso, o CO2 é o fator limitante do processo fotossintético. Na etapa química, todas as reações são catalisadas por enzimas, e essas têm a sua atividade influenciada pela temperatura. De modo geral, a elevação de 10 graus Celsius na temperatura duplica a velocidade das reações químicas. Entretanto, a partir de temperaturas próximas a 40 graus Celsius, começa a ocorrer a desnaturação enzimática e a velocidade das reações tende a diminuir. Portanto, existe uma temperatura ótima na qual a atividade fotossintetizante é máxima, que não é a mesma para todos os vegetais. Em termos gerais, podemos considerar que essa temperatura ótima é em torno dos 38 graus Celsius. Na ausência de luz, o vegetal não faz fotossíntese, e aumentando-se a intensidade luminosa, a taxa da fotossíntese também aumenta. Todavia, a partir do ponto de saturação luminosa, mesmo aumentando-se a intensidade de luz, a taxa fotossintética não irá aumentar a partir desse ponto. Dessa forma, a intensidade luminosa deixa de ser um fator limitante da fotossíntese, pois todos os pigmentos da planta estão captando luz em seu máximo. Atingiu-se, então, o ponto de saturação luminosa. É importante considerarmos também o comprimento de onda. A assimilação da luz pelas clorofilas A e B, principalmente, e secundariamente pelos pigmentos acessórios, como os carotenoides, determina o espectro de ação da fotossíntese. Nota-se a excelente atividade fotossintética nas faixas do espectro correspondentes à luz violeta, azul e vermelha, e a pouca atividade na faixa do verde. Para que uma planta verde execute a fotossíntese com boa intensidade, não se deve iluminá-la com luz verde, uma vez que essa luz é quase que completamente refletida pelas folhas. No exemplo, podemos observar 3 situações, todas elas submetidas à mesma variação de intensidade luminosa. No primeiro caso, a concentração de CO2 é insuficiente e, portanto, o CO2 atua como fator limitante. No segundo caso, a concentração de CO2 é 2 vezes maior, porém, a temperatura é a mesma comparada ao primeiro caso. Assim, a temperatura atua como fator limitante. No último caso, a partir do ponto de saturação, temperatura, luz e CO2 são oferecidos em seus pontos ótimos, portanto, não há fatores limitantes. O ponto de compensação luminoso
é o momento em que a fotossíntese e a respiração se anulam, pois tudo aquilo que é produzido na fotossíntese será consumido pela respiração e vice-versa. Quando a taxa fotossintética ultrapassar a constante respiratória, ocorre crescimento do vegetal. Com isso, teremos um excedente de glicose e de oxigênio, possibilitando o crescimento do vegetal. Quando a taxa fotossintética se iguala à constante respiratória, o vegetal se mantém vivo, mas não se desenvolve. O consumo é igual à produtividade. Quando a taxa fotossintética é inferior à constante respiratória, o vegetal recorrerá às suas reservas e, esgotando-as, a planta morre. Nesse caso, o consumo passa a ser maior do que a produtividade. Plantas umbrófitas ou plantas de sombra sobrevivem com baixa intensidade luminosa. Essas plantas podem ser cultivadas dentro de casa, pois seu ponto de compensação é baixo, e com isso, basta receberem a luz indireta para poderem se desenvolver. Como exemplo, temos as avencas, samambaias e outras herbáceas. Plantas heliófitas, ou plantas de sol, sobrevivem somente expostas à luz direta, pois o ponto de compensação é alto. Podemos citar como exemplo árvores de grande porte, gramíneas e também arbustos. Nas florestas, as plantas heliófitas estão nos estratos superiores, pois dessa forma recebem mais sol. As plantas umbrófitas se localizam nas partes baixas, nos estratos inferiores, pois recebem apenas iluminação indireta. A quimiossíntese é uma alternativa de síntese de substâncias orgânicas a partir de inorgânicas. Para isso, utiliza energia liberada durante uma reação química exotérmica. Esse processo ocorre em duas etapas, onde na primeira delas ocorre a oxidação de um composto inorgânico, dando origem a um composto inorgânico oxidado, e isso resulta na liberação de uma certa quantidade de energia, que será utilizada na próxima etapa para unir moléculas inorgânicas como CO2 e água para a formação então de um composto orgânico. Como exemplo de organismos que realizam essa alternativa para a síntese de compostos orgânicos, podemos citar as bactérias sulfurosas e as nitrobactérias. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era basicamente isso. Agradeço a atenção de todos e aguardo vocês em nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e tchau!